A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, linda, gloriosa e maravilhosa. A história de Moisés, que tem tudo de bom para nos ensinar. Hoje vamos para o capítulo 11, do 1 ao 10, onde fala: Deus anuncia a morte do primogênito. Por isso que eu coloquei o tema aqui. Deus vai às últimas consequências. Porque Faraó nunca teve limites. E Deus estava mostrando a ele que tinha um que estava acima de tudo, de todos, que era o Senhor. Porque o povo do Egito estava acostumado a ter um Deus chamado Faraó. Mas agora, como tudo tem seu tempo, chega o tempo da justiça. Chega o tempo daquele que te machucou, que te humilhou, a mão de Deus descer. Porque Deus é amor, mas é justiça. Davi era segundo o coração de Deus. Mas quando a cobrança veio, grande foi. Porque ele não faz acepção de pessoa, ele é justo. Ele tem uma balança que pesa no céu. Mas eu vou começar com João 14, 21. Para você e eu que luta para ser fiel. Para a gente que luta para dar o nosso melhor a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Vamos obedecer. Vamos estar na presença do Senhor como Moisés agia. E a gente só tem a ganhar. Mesmo no meio das dores, das tristezas e das afrontas. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Lembre-se, Deus vai às últimas consequências. Êxodo 11, do 1 ao 10. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre o Faraó, sobre o Egito. Depois os deixarei daqui, quando vos deixar ir totalmente, com toda a pressa vos expulsará daqui. Veja como Deus conhece o ser humano. Porque isso que ele ia fazer era terrível. Iam fazer ele sair depressa. Não precisa se apressar para fazer o mal, porque Deus vê. Não precisa se apressar para ir para a presença de Deus na dor. Vá na alegria. Esteja sempre se apressando para dar o seu melhor a Deus. Não precisa depois de pecar. É melhor obedecer. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. O Senhor estava preparando o povo. Porque ele sabia que quando o Faraó mandasse, como todo aquele povo sair, que eles fossem embora com pressa, o que eles pedissem, eles davam. Porque Deus pega o inimigo para honrar a gente. Lembra de Amã? Fez uma forca para Mardoqueu e foi enforcada nela. E antes disso saiu honrando Mardoqueu pela rua. Aqui o povo ia dar joias. Joias de prata e de ouro. Porque Deus é justo. Deus conhecia o sofrimento desse povo. E conhece o teu. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Moisés era honrado porque servia a Deus e obedecia. Mas aqui diz também que Deus deu graça aos egípcios, que eles achassem graça ao povo dele. Porque a graça do Senhor é tudo. Por 3 vezes Paulo orou para tirar um espinho. O Senhor disse: a minha graça te basta. Lembra-se que o rei Assuero achou graça em Esté? O futuro marido de Ruth, Boaz, achou graça em Ruth. Porque a graça de Deus faz toda a diferença na minha e na tua vida. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Disse mais Moisés: assim o Senhor. Veja que palavra dura. Moisés sabia e tinha que falar. Todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está dentrás do mor, todo o primogênito dos animais. Quer dizer, o de Faraó ia morrer, todos os servos, seu primeiro filho ia morrer, e dos animais também. Quando eu digo que por conta de um erro todos pagam, é porque paga. Está aqui na Bíblia. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, semelhante e nunca haverá. A gente tem que estar clamando sempre. Mas será que só vai clamar depois da dor, do sofrimento? Clame com alegria. Clame adorando, clame agradecendo, clame louvando.
porque Deus quer ouvir o teu clamor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. O segredo é clamar, mas aqui o clamor foi por conta da desobediência, do eu de Faraó. Mas em todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus, ele não faz exceção de pessoa, mas aqui era um caso de justiça, que Deus tem uma balança no céu que pesa. E o povo de Israel já sofria mais de 400 anos. E filho, nem animal dele, nenhum morreu, porque Deus é justo. Ele não tem um culpado por inocente, como também ele não tem um inocente por culpado. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. Então, depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Veja que o Senhor estava explicando a Moisés tudo o que ia acontecer. Moisés disse a Faraó. E o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá. Uma palavra dura dessa, diante de tudo que o Senhor já tinha dito. Mas Deus endureceu o coração dele, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Vocês entendem as maravilhas de Deus? Tanto faz ser bênção, vitória, portas abertas como justiça. Ele sempre se retratou aqui as maravilhas dele. Então Deus é amor, mas é justiça. Deus dá honra a quem não tem honra. A Bíblia diz: para cada dia de desonra, dupla honra. E o povo estava ali sendo honrado. E o Faraó que massacrou tanto agora ia perder seu filho, todo aquele povo do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, o que o Senhor mandou. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir, e os filhos de Israel da sua terra. Quer dizer, mesmo Moisés falando isso, Faraó não deixou ir. Eu acredito que até dentro dele, ele disse: não, ele não vai fazer isso. Ele não tem. Ou a pessoa, quando está cego de um pecado, ele acha que Deus não vai fazer aquilo. Mas acontece. Tire as escamas dos olhos enquanto dá tempo. Adore Deus em tempo bom e tempo ruim. Faça a vontade de Deus em todo tempo. Porque não precisa clamar na hora da dor. Precisa clamar todo tempo. Na dor, na enfermidade, na tristeza, mas na alegria também. Amém? Lembre-se, Deus vai às últimas consequências diante das desobediências. Amanhã daremos continuidade. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.